Boa noite, meu nome é Sabrina Bittencourt, sou graduanda da Universidade Aberta do Brasil, em parceria com a UNEB, Campus Euclides da Cunha, e meu trabalho fala da atuação feminina durante a Segunda Guerra Mundial. Eu tive como orientador o professor Eudes Mata Vidal. O presente trabalho tem como foco analisar a atuação feminina durante a Segunda Guerra Mundial. Embora essa participação não tenha sido inédita, pois ela ocorre desde a Grécia Antiga, antes desse conflito o papel da mulher era categorizado, levando em consideração uma falácia de conhecimento comum. Mulheres são mais frágeis e débeis que os homens. A mulher era feita para procriar, era moeda de troca através do casamento e não tinha a mesma capacidade intelectual do que o homem. Ao longo da história, milhares de mulheres se revoltaram com essa situação, mas somente no século XVIII surge uma consciência coletiva que dá base ao movimento feminista, que foi chamado a primeira onda. O problema do meu trabalho está em qual é o papel da mulher no maior conflito da história e sua colaboração para a manutenção da guerra. Sua relevância se dá que, por muitos anos, o papel da mulher durante a Segunda Guerra Mundial foi ignorado na historiografia. Nós temos milhares de trabalhos que tratam da Segunda Guerra Mundial, e não só trabalhos acadêmicos, mas livros ficcionais que se baseiam nessa época, jogos de tabuleiro, jogos de computador, mas nenhum deles dá ênfase à mulher de fato. A relevância do presente trabalho consiste em, através de perspectivas da historiografia feminista, abordar a ascensão das mulheres numa sociedade misógina, a postos essencialmente masculinos, e o desafio de manter a posição conquistada durante e no pós-guerra, buscando assim identificar as bases para a denominada segunda onda do feminismo e a emancipação da mulher que se daria na década seguinte. O objetivo geral está em analisar a participação durante a Segunda Guerra em diferentes frontes, analisando a importância da mudança do papel feminino durante o período e para as lutas de igualdade que se seguiram. Entre os objetivos específicos, eu posso citar compreender o contexto histórico ao qual a participação das mulheres está inserido, identificar a segregação e o preconceito inerente ao gênero, discutir as principais funções desempenhadas pela mulher antes, durante e pós-conflito, avaliar os impactos sociais e as redefinições do papel feminino durante pós-guerra. Aqui é a organização dos capítulos. Meu trabalho está dividido em 3 partes. Na primeira parte, eu usei uma frase célebre da propaganda de guerra. Meu trabalho vai ser todo permeado por propagandas de guerra, porque foram eles que trouxeram em voga a mulher para assumir esses postos de trabalho. Então eu falo do We Can Do It, que quer dizer nós podemos fazer isso. Essa propaganda de guerra foi criada em 1943 para uma fábrica metalúrgica nos Estados Unidos, para justamente chamar as mulheres à guerra. Não na frente de guerra em si, mas para assumir os papéis nas fábricas deixados pelos homens. Com os Estados Unidos entrando na guerra em 1941 por conta do ataque japonês a Pearl Harbor, as fábricas ficaram vazias e as mulheres foram chamadas para substituir os homens para produzir os armamentos de guerra. Além dessa convocação feminina, eu dividi em 2 subtítulos, que foram as convocações mais expoentes, que foi a convocação das americanas, em que a publicidade, como vocês puderam ver através do pôster, foi essencial para chamar essas mulheres à guerra, e o alistamento das soviéticas, que talvez foi o maior de toda a guerra e foi o país que mais sofreu, inclusive mais do que Hiroshima e Nagasaki, se a gente for colocar em número total de mortes, porque conforme a Alemanha invadia a Rússia, as mulheres eram obrigadas a efetivamente pegar em armas. Já no capítulo 2, depois desse alistamento, eu já falo do mundo em guerra, a sociedade e o cotidiano nesse período. Nessa primeira parte, eu falo de como é a sociedade nesse período, principalmente dos países ocupados, como a França, que foi ocupada pela Alemanha e que teve que mandar seus trabalhadores para a Alemanha para produzir armamentos para o lado inimigo. Falo também do Brasil, que declara guerra ao eixo, conforme Getúlio Vargas, que era o presidente da época, faz um acordo com Roosevelt nos Estados Unidos. Embora a participação não tenha sido expressiva, ele enviou cerca de 80 enfermeiras somente
mas mesmo assim elas foram muito importantes, principalmente na retomada da Itália. Além disso, eu falo de Na Fábrica e no Fronte, contribuições femininas para o conflito. Nesse capítulo eu falo sobre os diversos cargos que as mulheres tiveram. Esse cartaz, por exemplo, é da ATS, que é o Serviço de Inteligência Britânica, e que chamavam as mulheres a participar. Uma coisa muito expressiva nesse cartaz é a frase desse chamamento, que é "They can't get on without us", que quer dizer que eles não conseguirão sem nós. Era uma coisa muito expressiva na época para poder chamar a mulher, dizer que ela conseguiria. Se antes da Segunda Guerra a mulher tinha aquele papel de ser a matriarca da família, provedora do lar, aquela que daria continuidade para a raça, seja ariana, seja da Itália, seja de qualquer país, durante o conflito de guerra, a necessidade fez com que elas efetivamente começassem a alçar novos voos para o mercado de trabalho, inclusive do de guerra. Pode passar. Além disso, eu termino com a notoriedade na guerra, onde eu falo de alguns nomes que foram notórios realmente nessa contribuição, isso em diversos países. Eu posso citar, por exemplo, a polonesa Irena Sendler, que ela foi conhecida como Anjo de Varsóvia. Ela trabalhava como enfermeira no gueto de Varsóvia e usava a desculpa de que os soldados nazistas não queriam entrar nos guetos por conta da proliferação de doenças para retirar as crianças de dentro do gueto e impedir que elas fossem enviadas aos campos de concentração. Ela recebeu inclusive o título de Justa entre as Nações dos Judeus ao final da guerra por salvar mais de 1000 crianças. Outro nome que recebeu o título de Justa entre as Nações foi uma brasileira chamada Aracide Carvalho. Ela foi casada com o escritor Guimarães Rosa. Ela, enquanto trabalhava na Alemanha, na Embaixada Brasileira, forjou diversos vistos de judeus para que eles pudessem entrar no Brasil, enquanto Vargas ainda não tinha declarado guerra à Alemanha nazista. Entre essas que trabalhavam mais na parte de saúde burocrática, tivemos também muitas mulheres que atuaram efetivamente na linha de frente, principalmente na União Soviética. Entre elas eu posso citar um batalhão de aviadoras da União Soviética que ficou conhecida como Bruxas da Noite, porque era um batalhão só de mulheres. Como elas eram só de mulheres, elas recebiam os materiais e os armamentos piores, o que os homens não queriam. Por exemplo, aviões que eram usados na colheita, que datavam da Primeira Guerra Mundial ainda, que não tinha espaço inclusive para paraquedas. Então, elas faziam incursões noturnas porque tinham que voar muito baixo e a função delas não era nem causar estrago, mas desorientar os alemães. Elas subiam, levavam bombas para esses alemães e jogavam nos acampamentos. Assim, ela impedia os alemães de dormir e não conseguir combater no outro dia. Pode passar. No capítulo 3, eu já falo dos tempos de paz, dando ênfase aí à volta ao lar. Com o final da guerra, na verdade um pouco antes do final da guerra, já em 1944, quando os aliados perceberam que ganhariam o conflito, a propaganda já retorna para a sensação de que a mulher não cabe mais para o trabalho em sociedade. Então, já fica assim, o Good Work Sister, que é bom trabalho, irmã. Nós nunca imaginávamos que você poderia fazer um trabalho do tamanho de um homem. As mulheres americanas passaram no teste. Então, congratulavam as mulheres por ter ajudado, ao mesmo tempo já convidavam a se retirar, porque ali era o papel do homem. Pode passar. E no 3.2 eu falo das reflexões sobre o feminismo na sociedade pós-guerra. Se lá no primeiro capítulo eu mostrei o We Can Do It, que é aquele cartaz que ficou famoso por chamar as mulheres à guerra, nós vemos ele aqui na cultura pop. Como esse Nós Podemos Fazer Isso se transformou em diversas vertentes para apoiar diversas causas, inclusive a LGBT. Pode passar. A metodologia que eu utilizei foi principalmente a historiografia feminista, a pesquisa descritiva, um estudo bibliográfico com abordagem qualitativa. Enfoquei na história dos de baixo, que foi possibilitada pela Escola dos Análises. A história dos de baixo é uma definição dada por Burke, que fala justamente dessa história periférica, a história que não é importante, que não era importante com o positivismo, mas que ganha sua relevância. E a história social de cunho marxista, por conta dessa luta da mulher pela igualdade de gênero. Pode passar. O aporte teórico, aqui eu estou citando alguns, porque foram muitos
para fazer esse trabalho eu tive que fazer realmente uma pincelada muito grande. Trabalhos que tratam da participação feminina na Segunda Guerra Mundial são muito recentes, datam de poucas décadas, antes não se falava disso. Então, Legoff trata isso no livro História e Memória, onde o estudo historiográfico é o constante revisitar da memória, travestindo de fatos e novas informações. A história da Segunda Guerra já estava contada, mas não estava contada em sua totalidade. Já Burke dá ênfase à pequena história, que é a história dos de baixo, e nas factuais realmente que tratam da guerra, tem a Alek Zevich, que ela foi até vencedora do Prêmio Nobel de Literatura, que ela trata através da oralidade, as coisas que as mulheres soviéticas passaram na época. Relata através de sua obra a importância dos relatos orais, sobretudo da ótica feminina, de um conflito tão masculinamente propagado. E Kettel, que é Claude Kettel, reúne os feitos das mulheres durante o conflito enquanto discute o pouco reconhecimento que elas tiveram. Pode passar. As considerações finais. Durante o desenvolvimento da pesquisa, foi percebido que, embora a Segunda Guerra Mundial possua uma gama de materiais para estudo, poucas obras dão visibilidade ao papel da mulher. Muitas vezes, apenas um parágrafo, sendo muitas produzidas nas últimas décadas, com as possibilidades criadas pela Escola dos Análises. Desse modo, entender as variáveis que impactaram o cenário social pode ser muito útil para observar as quais práticas e dinâmicas advêm do contexto histórico. Assim, reforça-se a importância do problema apresentado nessa monografia, e que sempre é atual. A luta feminista sempre é atual. Nós sempre temos temas que nós precisamos revisitar. Uma vez que, para entender o contexto que possibilitou que as mulheres exercessem atribuições tradicionalmente masculinas, dá subsídios para compreender as demandas feministas da contemporaneidade pela equidade de gênero. Pode passar. Aqui são as referências. Aqui nas referências eu só quero citar mais dois autores que me ajudaram, além daqueles, que foi Laís Wendel, que fala da inserção da mulher no mercado de trabalho, sobre uma ótica de trabalho secundário. O trabalho da mulher fora de casa nunca é o principal. Sempre é o homem que tem aquele papel principal. Ainda hoje em dia, a mulher tem dupla jornada de trabalho. A mulher trabalha em casa e trabalha na rua. O homem trabalha apenas na rua. E Maísa dos Santos Tuasca, que na tese do mestrado dela de letras fala da representação feminina nos cartazes e nas propagandas de política de guerra. Muito obrigada.